Salve, salve, meus amigos! Segunda-feira chegando e com ela, Gazeta Esportiva, primeira edição no ar. Eu sou Vitor Deliso Ferragem, estou com você para a gente comentar aí tudo o que aconteceu neste fim de semana no Campeonato Brasileiro. Muita coisa aconteceu e eu estou com o Theo aqui e com a Marina. Theo, tudo bem com você? Tudo bom, Vitão? Tudo Salve certo aí fim de pra semana? todo mundo. Tudo certo, né? Rodada boa do Brasileirão. Exatamente. A gente comenta tudo a partir de agora. Exatamente. E aí, Marina, tudo bem? Eu tô bem, e vocês? Tudo bem? Tudo Tranquilinho, certo? fim de Então tá semana de boa. De boa. Viu os jogos? Vi os jogos. Muita coisa para falar. Ouvi um, né? Ouvi um jogo e o resto eu assisti. É isso aí, então. Gazeta Esportiva começando na tela do seu Facebook. Chama seu amigo aí, participa também lá no Twitter, hashtag primeira edição. Lá você pode deixar seu comentário e vai aparecer aí na tela para todo mundo ver os seus argumentos, as suas opiniões, quem você acha que vai ganhar o Campeonato Brasileiro, quem não vai. Enfim, comente aí enquanto eu passo a enquete de hoje, que é a seguinte: qual estilo de jogo vai se dar melhor no Brasileirão? O estilo de jogo do Sampaoli ou o estilo de jogo do Felipão? Santos ou Palmeiras? Palmeiras ou Santos? Lembrando que os dois no próximo domingo se enfrentam sábado às 19 horas. Theo, eu quero fugir um pouco dessa enquete, mas claro que ainda é falando dela. Quem está melhor no Brasileirão? De Palmeiras e Santos. Difícil, acho que os dois Bem começaram muito bem a competição. Falando do estilo de jogo, eu acho que o estilo de jogo do São Paulo é um estilo que me agrada mais. Mas como a pergunta é qual estilo vai se dar melhor no Brasileirão, eu aposto no estilo do Palmeiras, do Filipão, porque o Brasileirão é um campeonato que é conquistado muitas vezes por grandes defesas, né? Times com sistemas defensivos muito sólidos. O Palmeiras já tem essa marca, né? Daqui a O pouco a gente Palmeiras fala. tem essa marca, a gente vai comentar aí de um número impressionante da dupla Lua e Gomes. Mas foi assim com o Corinthians do Carille, foi assim com o Corinthians do Tite, foi assim com o São Paulo do Muricy. Times que foram campeões com campanhas defensivas muito boas, e o Palmeiras ano passado foi assim e começa 2019 da mesma maneira. Exatamente. Marina, você agora, qual estilo de jogo vai se dar melhor no Brasileirão? E também pode responder o que eu perguntei para o Theo, quem que está melhor neste momento e quem você acha que vai ficar melhor com o passar do tempo? Assina embaixo que o Theo falou, assim, os dois times estão muito parecidos em questão de pontuação, eles estão empatados ali junto com o São Paulo, né? Mas o Palmeiras em primeiro, porque tem o maior saldo de gols aí, se não me engano são 7 contra 5 do Santos. Me agrada mais o estilo do Sampaoli, porque é um futebol mais ofensivo, que vai mais para cima, mais gols, é mais bonito de ver jogando, tem mais infiltração e etc e tal, mas também é um estilo que leva muito perigo, né? Se você não está preparado e tal, como aconteceu no Campeonato Paulista, aquele 5-1, se não me engano, exatamente do isso que eu ia falar. Né? Então, assim, num campeonato de pontos corridos, se você tem esse tipo de resultado, pode te atrapalhar, o que não aconteceu com o Santos ainda, né? Então, é um estilo que me agrada mais. Mas o Felipão, que é mais resultadista, vai atrás de resultados um pouco mais fechados e depois ele se fecha, etc. Eu acho que, para pontos corridos, o estilo do Felipão talvez seja um pouquinho mais eficiente aí nesse Brasileirão. Exatamente, é sobre isso que eu queria falar com vocês. O Santos tem um poder ofensivo bem grande, mas a gente não vê o Palmeiras sofrendo goleadas, a gente não vê o Palmeiras sofrendo vários gols, não goleada, mas perder de 2-0. O Palmeiras toma um gol e olhe lá. O Santos ataca muito mais e faz muito mais gols, mas tem esse tem um efeito colateral. Não tem como, né? As equipes que jogam contra o Santos acabam apostando no contra-ataque mesmo. Daí, como tá todo mundo pra frente, acaba levando, igual aconteceu com o Ituano. Mas também foi esse caso só, né? Não me lembro no Brasileiro agora. ainda não aconteceu, é o que você falou. Não. Teve jogo contra o Botafogo, mas o Santos estava com o time reserva, né? Então não serve muito como parâmetro. Exatamente, então você pode votar aí no gazetesportiva.com, também vote no Facebook. Quem que tá no Face hoje? Dos dois? Os dois. Os dois estão no Face aí, ó. Gente participando. Os dois online no Face. Então comente aí que a gente não vai deixar passar nada, nenhum dos seus comentários, a gente vai lembrar todos eles aqui, lembrando que também tem transmissão lá no Twitter, se você preferir, comente que aí o seu comentário aparece na telinha. Bom, vamos falar do jogo do Santos então, a gente está falando de Santos e Palmeiras. Primeiro do Santos, que teve uma vitória sólida ontem, com gols de Pituca, Rodrigo e Soteldo. Domingo, 16 horas no Pacaembu, o jogo aconteceu. Antes da gente falar do caso Sidão, que foi uma coisa que gera risada, gera desrespeito, enfim, eu quero saber a opinião de vocês dois.
Mas eu tô lendo aqui, cabia mais pro Santos, ganhou de 3-0, Theo, e cabia mais. Cabia muito mais, foi uma chuva de gols perdidos ali pelo Santos. Só o Sanches perdeu uns 4 ali dentro da área. Foi incrível, assim, a defesa do Vasco parecia um queijo suíço, né? Um espaço para jogar, o Santos ainda com ataque rápido ali, envolvente, tava jogando com muita facilidade. Acabou saindo barato pro Vascão. O Vasco que tinha Luxemburgo no camarote do Pacaembu, assistindo o jogo, vai precisar quebrar a cabeça agora para mudar esse time do Vasco, principalmente desse cara aí, Sidão, Marina. Vamos falar dele agora? Primeiro quero saber sua opinião do jogo do Santos, depois você já pode falar do Sidão, que tô ansioso para ver o que vocês vão falar aqui. Bom, o jogo do Santos é isso aí, né? O Santos passou o carro, poderia ter sido muito mais, teve chance, o Theo falou, né, de quem você acabou de falar? Sanches. Eu ia falar da Erlis Gonçalves, estou viajando. O Sanches, Rodrigo foi acho que o melhor em campo ali, deu 2 assistências, fez um gol. Mas não entrou, né? Mais. Em algumas oportunidades ali, ou a bola foi para fora, ou a sorte colaborou um pouco aí com a defesa e o goleiro do Vasco, né? O Vasco, que a gente lembra aqui, ele só tem um pontinho daquele jogo contra o Corinthians, né? Aquele empate 1-1 contra o Corinthians, mas é o lanterna da competição. Não mostrou nada, não mostrou nenhum ponto positivo. O professor vai ter Vai que fazer um projeto bem consistente para tirar o Vasco dessa situação, começando talvez nesse momento. Não estou criticando o Sidão, tá? Mas eu estou dizendo talvez nesse momento para ele recuperar um pouco a confiança dele, talvez tenha que trabalhar muito com ele extra-campo. Não sei se ele é, nesse momento, o nome do Vasco pro gol, sabe? Titular. Não porque ele é ruim, não porque ele falhou, não por causa de nada, criticando desse lado. Mas pelo lado emocional mesmo, psicológico, né? Ontem ele teve uma falha grotesca no gol do Tuca. Não uma só, 2 até. Essa foi ali a principal, que foi abrir o placar, né? Mas ele teve muitas falhas de saída de bola, ele foi muito mal ontem. Aí depois eu li, né, algumas coisas sobre a carreira do Sidão. Então ontem foi Dia das Mães, né? Um abraço para todas as mães que estão aí assistindo a gente, um pouco atrasado, mas ainda vale. E o Sidão perdeu a mãe dele, né, um tempo atrás. Ele entrou em depressão na época e tal, e ontem era um dia muito especial. Ele entrou com o nome da mãe dele nas costas e ele disse que foi o pior jogo da vida dele, o pior dia da vida dele. Você coloca no lugar do jogador, é muito complicado isso também. De repente ele colaborar diretamente para uma derrota do Vasco, que poderia ter sido ainda mais elástica, não foi, porque o Vasco teve um pouco de sorte ali, porque era para ter sido um 5-6-0 do Santos. Totalmente estabilizado, né? Totalmente. Então, só que também aí teve aquele episódio, né, depois do jogo, daquele prêmio votado pelos internautas e tal. A emissora que não conseguiu ter aquela empatia ali para não entregar o prêmio, tanto pela jornalista que fez esse trabalho, quanto pelo próprio Sidão, que teve que receber ali, né? Ó, tem até um mosquito aqui. Invasão aqui no Gazeta Esportiva. Convidado especial. Então, ele aí tá a foto. Né, dela entregando, o Sidão naquela situação, os dois, né, na situação constrangedora ali. É meio complicado, né, gente? Assim, foi meio... Tem um mosquito aqui. Enfim, é complicado isso, sim, né? total. Muito triste. O Sidão se manifestou nas redes sociais, está tudo lá no site da Gazeta, tem post do Sidão, do Palmeiras, do Santos, do São Paulo, vários jogadores do Botafogo. Teve Neymar falando. O Neymar também, exato. Foi uma situação completamente difícil, porque é uma brecha. E a gente sabe que brasileiro, quando acha uma brecha, vai com certeza encostar nela, vai cutucar a ferida, vai achar ali tudo para bagunçar. O que aconteceu com o Sidão, acho que a Marina resumiu bem, né, Theo? Mas eu quero saber sua opinião. Tinha que dar esse prêmio, não tinha? Enfim, ele aceitou muito de bom grado também, ele não ficou muito chateado com isso. Claro, estava chateado com a derrota, com os erros, e sabe que aquilo ali foi uma parte de zoeira. Eu não vi a declaração dele, se você viu, você pode falar aí mais ou menos o que ele falou, porque é uma situação complicada que vai deixar o nome dele ainda mais pressionado pro resto do Campeonato Brasileiro. Ele que saiu do Goiás, falando que o Goiás não é time para ele, enfim, uma coisa muito... um imbróglio muito grande, tirando ainda tudo que ele passou no São Paulo, né? Sim. Conta aí pra nós. Cara, eu acho que não tinha não tinha que ter dado prêmio pra ele, de fato, é totalmente desnecessário.
Mesmo se fosse em outro dia, que se não tivesse toda essa situação aí envolvendo o Dia das Mães, enfim, a vida pessoal dele, se fosse um dia comum também acho que não teria, não seria o certo, não seria dar o prêmio para ele. Uhum. É claro, é evidente que foi uma brincadeira da internet, né, dos internautas, ok, tipo, essa brincadeira já é esperada que vai acontecer, assim, não acho até que a brincadeira em si é desrespeitosa. Desrespeitoso é fazer o cara passar ali, por né? uma situação constrangedora como foi. E ainda falar, você é o craque do jogo, né? Você é o craque, você ganhou o prêmio de craque. Não ganhou, ele sabe que não ganhou. Também acho que ele não estava ligando muito para isso, assim. Com certeza não. Ele já deve ter entendido de cara o que aconteceu, mas de fato, assim, é incrível, né? Como um protocolo às vezes ou uma questão de patrocínio vem antes do que princípios éticos, né, e morais, e as pessoas acabam deixando esses princípios de lado para prevalecer interesses que, enfim, não são tão relevantes assim, né? Exatamente, assina embaixo que você falou. Lembrando então, como a Marina falou, muita gente abraçou o Sidão nessa causa aí. O próprio Santos postou uma foto do Sidão. Enfim, todo mundo aí se solidarizando com o goleiro do Vasco. Aí, ó, colocou até letra de música pro Sidão. É isso. Depois que passou, agora o Sidão tem que levantar a cabeça. Agora sim que ele tem que mostrar que é forte, que é o goleiro que todo mundo pensa que ele é, todo mundo pensava. Eu ando duvidando um pouco da qualidade do Sidão, mas vamos ver se ele consegue dar a volta por cima, principalmente com o Luxemburgo. Pra gente terminar esse assunto do Santos e Vasco, Rodrigo mais uma vez foi muito bem. E quando o Rodrigo vai bem, deixa aquela pulga atrás da orelha, né? Porque ele vai embora. É um cara que vai embora logo mais. Eu tô vendo o nome de Roger Guedes aqui como substituto. Muita gente vai falar que não tem comparação, muita gente vai falar não tem como, mas a gente sabe como o futebol brasileiro é. Não dá para trazer um cara igual o Rodrigo, a não ser que tenha alguém na base do Santos que tenha um futebol parecido, que eu acho que tem também, mas a gente sabe que o Santos vai procurar algum medalhão, e esse medalhão, entre aspas, é o Roger Guedes. Dá o aval nessa contratação, Marina? Então, né? Assim, eu gosto do Roger Guedes, mas eu acho que ele é um jogador que precisa ser trazido, sabe? Ele precisa... nos elencos em que ele atua, ele precisa ser enaltecido. Ele precisa viver intensamente ele precisa viver ali, intensamente aquele ambiente para conseguir. Talvez com o Sampaoli, esse perfil do Sampaoli, isso possa ser uma boa oportunidade para o Santos, né? O José Carlos Pérez que disse que existe esse interesse aí, o Roger Guedes que está na China, né? Está no time chinês, está meio que para rescindir contrato e etc. Então, talvez seja uma boa oportunidade, mas com essa ressalva que eu acabei de fazer, na minha opinião, precisa desse de uma adaptação assim, maior essa adaptação também. maior, assim. Mas acho que com o São Paulo isso deve acontecer, sim, né? Vamos ver. Nem você disse, né? Não é um substituto à altura, principalmente porque não tem as características também do Rodrigo, mas é um bom nome, sim. Isso aí, então, uma opção. Theo, próximo jogo do Santos é na quarta-feira pela Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Confiante nesse Santos na Copa do Brasil? Confiante, mais time que o Atlético, tem jogado mais que o Atlético nesse momento da temporada. Eu acho que o Santos passa, sim. Isso aí, então, passamos a régua no Santos. Vamos falar de... Aí, estamos falando de Atlético Mineiro, vamos falar do próprio Atlético que perdeu ontem, mas para outro paulista, para o Palmeiras. 2 gols de Bruno Henrique. Bruno Henrique que gosta de fazer gol no Atlético Mineiro, se eu não me engano, tem 5 gols contra o Atlético. 2 belos gols que ele fez, mostrando aí que ele está voltando. Quem sabe o Bruno Henrique do ano passado, que foi craque aqui pelo Troféu Mesa Redonda, foi o meio-campo do ano, foi um dos melhores jogadores do Palmeiras no ano passado. Ontem foi muito bem. Com isso, o Palmeiras quebrou o tabu de 12 anos, mais 27 jogos de invencibilidade no Brasileirão. São 20 vitórias e 7 empates. Marca muito boa do Palmeiras, né? Então, né, o jogo foi importantíssimo ontem. Primeiro porque daí o Palmeiras conseguiu, de fato, essa liderança, apesar de ter empatado, igual a gente comentou, né, com outros 2 times. Mas o Palmeiras chega numa marca incrível. Então, eram 12 anos sem vencer o Atlético Mineiro fora de casa.
Ontem o jogo foi no Mineirão, mas conta fora de casa e os outros estádios que o Palmeiras enfrentou o Atlético Mineiro. Então, 12 anos, aí já começa, né? Um tabu muito alto, de muitos anos, né? Que o Palmeiras conseguiu quebrar. E esses 27 jogos de invencibilidade no Brasileirão, você falou, né? São 20 vitórias e 7 empates, também atinge e ultrapassa uma marca da academia, né? A segunda academia do Palmeiras lá nos anos de 1972 e 73, quando eram 26 jogos de invencibilidade. Então, uma marca que o Palmeiras alcançou aí. O mosquito continua aqui, gente. Está aqui, ó. Tudo bem. É uma marca muito importante. O Felipão exaltou essa marca, falou, né, que é importante, que esse elenco pode ser lembrado aí no futuro, né, como a equipe que conseguiu, né, atingir essa marca, ultrapassar essa marca da segunda academia. E ainda mais contra... o mosquito aí ainda mais contra uma equipe que o Palmeiras não conseguia vencer há tanto tempo. Exato. Né, que poderia quebrar essa marca, a invencibilidade aí do Palmeiras. Isso aí, Theo. Agora que você cantou a bola no começo do programa, eu quero saber dessa defesa do Palmeiras. 888 minutos sem levar gols. Defesa menos vazada da temporada. 8 gols em 26 partidas. É a melhor defesa do Brasil? Sem dúvida alguma. Não sei se a dupla ali é a melhor. Eu acho que o Gomes é um dos 3 melhores zagueiros do Brasil, com certeza, mas... em termos de nome, assim, eu não sei se a dupla é a melhor, mas é a defesa mais encaixada do Brasil, com certeza. Ainda conta com o Felipe Melo ali na cabeça de área, tá jogando muita bola o Felipe Melo, a gente tem que elogiar, né? Quando ele faz aquelas cagadas que ele costuma fazer, a gente critica, mas quando ele tá jogando bem, a gente tem que elogiar. Tá jogando muito, ontem fez mais uma bela partida. E dá uma proteção para essa zaga aí, né? Exatamente. É muito difícil penetrar na zaga do Palmeiras, que é muito forte na bola aérea também. E com certeza é o grande trunfo desse time aí para o restante do campeonato. Agora, com uma atuação em que o ataque também acaba ajudando, o Palmeiras se torna amplo favorito ao título. Exatamente. Acho que é essa dupla aqui, ou pelo menos essa zaga, que vai possivelmente trazer esse título de campeão brasileiro para o Palmeiras. Tá enchendo o saco. Mas vamos lá, Marina, porque eu quero saber do Dudu e do Marcos. A gente tem alguma coisa aí, alguma imagem, ou você vai explicar? Olha, porque não os sei. dois passaram momentos aí conturbados, mas Isso. ontem o Dudu jogou panos quentes aí nessa discussão. Exato, né? então, né? Não sei se a gente tem imagem, mas vou explicar para vocês. Todo mundo sabe que o Marcos, né, o ex-goleiro Marcos, ele dá umas opiniões sobre a atuação do Palmeiras e tal. Então, quando o Palmeiras foi eliminado pelo São Paulo no Campeonato Paulista, o Marcos mais uma vez falou, né, que precisava... deu uma criticada em alguns jogadores e o Dudu deu uma sentida ali, né, achou que ele estivesse talvez falando com ele e tal. Mandou umas indiretas, etc. Na sexta-feira, agora, passada, o Dudu postou uma foto com o Ademir da Guia, falando que aquele era ídolo de verdade, porque ele não cornetava o time e estava sempre do lado do time. Marcos sentiu, né? Sabe quando você sente assim e pede você substituído? Então, Marcos não fez isso, ele foi lá e retrucou, ele foi lá e colocou nas redes sociais também, falando Dudu, foco na Libertadores, etc. Isso foi o que aconteceu semana passada. No próprio sábado, né, percebendo toda a repercussão negativa que estava dando, o Palmeiras num super momento bom, não tinha necessidade disso. Marcos também publicou uma mensagem aí no Instagram falando que tá todo mundo do mesmo lado, que não tem essa, os dois são ídolos, tanto o Ademir da Guia quanto o Dudu, quanto ele mesmo, etc. E ontem o Dudu reafirmou isso, né, falando que todo mundo é ídolo, não tem, como é que fala? Troca de farpa, não tem rixa, não tem troca de farpas nem nada. E aí ficou resolvido esse amor entre Dudu e Marcos novamente. Tudo bem, pelo bem tudo do Palmeiras. certo agora, pelo tudo bem certo. do Palmeiras. Foi umas polêmicazinhas ali, porque o Marcos é torcedor mesmo, né? Então ele se expressa nas redes sociais, só que tem um peso um pouquinho maior do que de outros torcedores, né? Porque ele é um grande ídolo do Palmeiras. Isso aí, então. Acho que não tem nem o que falar, né, Theo? Acho que a Marina resumiu muito bem sobre essa possível briguinha aí entre os dois, essa rixa, a pequena rixa, que de acordo com o próprio Marcos e o Dudu, já está resolvida. Bom, vamos passar pelo Facebook. Quem que quer dar uma lida? Quer começar você, Marina? Depois o Theo pode fazer. Vou ler nessa primeira rodada, então. Boa. Depois o Theo... Pode ser, Theo? Ó, o Rodrigo tá mandando palminha pra gente. Espero que seja pro nosso programa aqui, então. O Jorge Rodrigues falando bom dia pra geral e saudações alviverdes. Está feliz aqui, vários corações verdes aqui. Deixa eu ver, porque senão a gente vai ficar falando aqui
muito, né? Não foi muito tempo. Todo programa a gente praticamente fala Exato, disso, né? exato. É. O Júnior falando Vasco Série B. Várias vezes ele mandou aqui um Vasco Série B, Júnior. Vasco Série B, segundo você, então, né? O Antônio Virgínio também falando sobre o jogo de sábado entre Santos e Palmeiras, que está falando que quem vai ganhar é quem tem Mundial. Então, Entendi. o Ruscélio falando para mandar um alô lá para Sanharó, no Pernambuco. O Ruscélio está sempre com a gente aqui também, então Verdade, um abraço para o verdade. Pernambuco. O Wagner Abraço. falando avante palestra. O Júnior Silva comentando que o Sidão é maior que o Vasco. Olha só. O Ruscélio falando vai Corinthians. O Luiz Cláudio segue o líder. E aqui, ó, Sidão mito. Aí a gente não sabe se é uma brincadeira ou não, né? Uhum. O Francisco tá dando aquela cornetada, né, na emissora que fez isso com o goleiro, né, que entregou esse prêmio para ele aí. Uhum. O Ruscélio falando que o Marcelinho Carioca merece uma estátua na entrada da Arena Corinthians, segundo ele aqui, merece. Enfim, aí depois eu vou deixar pro Theo ler o resto dos comentários na segunda rodada aqui. Bom, isso aí. Vamos então falar do outro jogo que aconteceu. São Paulo foi lá no Castelão enfrentar o Rogério Ceni pela primeira vez aí, depois que o Rogério acabou saindo do São Paulo. Várias homenagens aconteceram pelos dois lados. O Fortaleza colocou gratidão. Gostei desse mini mosaico aí. Ficou bonito, né? Que o Fortaleza fez para o Rogério, bem bonito. O Castelão já é um estádio muito bonito também. Vamos falar de jogo, então, porque o Cuca mais uma vez conseguiu colocar um São Paulo muito bem, né, Theo? O São Paulo aí, se a gente não falou que o São Paulo estaria entre os favoritos, agora o São Paulo está, na minha opinião, porque já o Cuca conseguiu, já começa a mover umas peças boas aí para passar alguns times que estavam aí na briga entre os favoritos. Isso vai durar? Você acha que o Cuca tem nomes aí para fazer com que esse time do São Paulo dure entre os 3 primeiros, ou quem sabe o campeão, para ser campeão deste Brasileirão? A tendência é melhorar, né? O São Paulo vem sofrendo bastante com desfalques, meio de campo e ataque, principalmente, ali com o Luan, Lisieiro passou um tempo enorme fora, o Pato já não jogou esse jogo, o Pablo tá fora faz tempo. A tendência é melhorar porque o Cuca, mesmo sem ter o time completo, tá conseguindo dar uma cara para a equipe, né? O São Paulo começa a ter um modelo de jogo bem definido e se continuar na mesma pegada, acho que vai brigar em cima da tabela seguramente. Eu também acho que esse time do São Paulo vem se movendo muito bem. Jogadores que estão bem, Marina. Tietê, Lisieiro e Hernanes. Hernanes jogou muita bola ontem e vem aí provando que está de volta. Hernanes está de volta. E você assina embaixo que o Theo falou, ou você acha que o São Paulo ainda cai nesse brasileiro? Não, eu acho que continua. O Cuca falou que tem que ir devagarzinho, nas palavras dele é ir devagarzinho, mas eu acho que o São Paulo tem conquistado um espaço muito importante, igual a gente trouxe aqui, é o terceiro, tem a mesma pontuação dos outros dois que estão à frente, né? O São Paulo está conseguindo, eu não sei se é uma cara, não sei ainda, mas o São Paulo está com a cara do Cuca. Né, o Cuca que tem essa característica de utilizar... Deu muita motivação, né, para todo mundo. Exato, ele tem essa característica de utilizar alguns jogadores em várias posições. Então, igual a gente trouxe aí, né, o Tietê, por exemplo, ele é muito versátil. Tem gente que não gosta do Tietê. Eu, particularmente, gosto bastante do jogador. Também gosto. No Palmeiras, quando ele trabalhou com o Cuca, ele era volante, às vezes ele era um pouquinho mais para frente, às vezes ele atuava como lateral, às vezes ajudava, né, na defesa. Então, assim, ele está fazendo isso no São Paulo também. Né? Então, ontem, quando ele tirou o Igor Vinícius e colocou o Hernanes, né, ele bagunçou totalmente o Fortaleza, que ficou procurando o que eles vão fazer. É uma coisa que o Cuca faz bastante. Né? Então, ele fazendo essa modificação, com o Tietê mudando para a lateral, o Hudson no meio de novo, para dar um pouquinho mais de consistência ali na marcação no meio, o Hernanes conseguiu trabalhar um pouco melhor para chegar no gol, que foi o que de fato aconteceu. Fez um golaço lá também. Verdade. Realmente o melhor em campo aí no segundo tempo. E o São Paulo que contou com ótimas defesas do Volpi também no primeiro tempo. A gente não pode deixar de falar, né? O Volpi que cresceu bastante aí com a chegada do Cuca também. Tá um pouquinho mais seguro, né? Conseguindo fazer boas atuações. Então, legal esse trabalho que o Cuca tá fazendo no São Paulo. Exatamente. Uma coisa que é legal a gente pensar aqui é que o São Paulo vem comendo pelas beiradas. A gente vem falando de Palmeiras e Santos, mas o São Paulo tem o mesmo número de pontos. Isso às vezes é bom, porque aí não pega tanta pressão e o São Paulo vai continuando com vitórias.
Acho que esse time de São Paulo vai sim dar um trabalho nesse Campeonato Brasileiro, concordo com vocês dois. Para o próximo jogo contra o Bahia, no Morumbi, o São Paulo deve ter o retorno do Anderson Martins, que por enquanto não é titular, então não faz tanta diferença, mas o outro retorno aí sim tem peso, que é o do Alexandre Pato, que ficou um tempinho fora aí depois daquele choque com o zagueiro do Flamengo, volta no próximo domingo, no próximo jogo, não sei se o jogo é no domingo, mas volta no próximo jogo contra o Bahia, lá no Morumbi. São Paulo então